Paz do Senhor, igreja. Amém? Mesmo assentados, abram comigo suas Bíblias no livro de Isaías. Leremos Isaías, capítulo 37, a partir do verso 16. Isaías, capítulo 37, do verso 16 ao verso 20. Isaías, capítulo 37, do verso 16 em diante, diz assim: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Tu que estás sentado acima dos querubins, Tu, só Tu, és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Ó Senhor, inclina o Teu ouvido e ouve. Senhor, abra os Teus olhos e vê. Ouve todas as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Síria têm destruído todas as nações das suas terras e lançado fogo os seus deuses, porque não eram deuses, e sim obras de mãos humanas, madeira e pedra. Por isso eles os destruíram. Senhor, nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Santo Deus, nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, por tamanha oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, semana após semana, de estarmos reunidos na Tua casa, louvando ao Teu santo nome e ouvindo da Tua santa palavra, Deus. Agora, ó Pai, que nós lemos as Tuas Escrituras, eu lhe peço, fala mais uma vez aos nossos corações. Fala, ó Pai, às nossas almas, abre os nossos ouvidos para que possamos aprender aquilo que a Tua voz, aquilo que a Tua santa Escritura tem a nos dizer, ó Pai. Fala a Tua igreja, fala conosco, ó Pai, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A Bíblia, em diversas passagens, em diversas etapas, ela fala sobre o quão eficaz é a oração dos fiéis, o quão eficaz é a oração dos servos de Deus. Nós temos alguns exemplos disso, como em 1 Pedro. Em Tiago, quando nós lemos em Tiago no capítulo 5, ele fala, lá no verso 16, o seguinte, ele fala: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai pelos pecados para que sedes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Isaías era um homem frágil, a Bíblia diz. Em outras versões diz que ele também era inclinado aos prazeres. Era um homem que pecava assim como todos nós, mas ele orou a Deus pedindo que parasse de chover, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Da mesma forma, orou para que voltasse a chover, e o céu deu chuva, e a terra deu seus frutos. A Bíblia fala sobre a eficácia da oração em inúmeras passagens como essa, e também como o trecho que acabamos de ler. Em Isaías, nós lemos esse trecho da oração do rei Ezequias, pedindo a proteção de Deus, sobre o povo da Síria que estava vindo para atacá-los. Quando nós olhamos para todo o contexto de Isaías, que levou a essa oração, o contexto que o levou a esse momento, onde ele se pôs diante de Deus, nós vemos um caminhar de que o povo de Israel vinha sofrendo por inúmeros reinos, inúmeros males, e o profeta Isaías já vinha sofrendo com demais reis maus. Antes de Ezequias havia tido 3 reis que não seguiam a vontade de Deus, que criaram ídolos, que começaram a fugir dos decretos, abandonando os preceitos, abandonando a vontade de Deus. E então veio Ezequias, e Ezequias começou a tornar de volta a Jerusalém todos os seus costumes. Depois de um grande período de tempo, eles voltaram a ter a prática da Páscoa. Eles tinham feito quando nós lemos no capítulo 36, nós vemos que ele voltou a purificar o templo, estava voltando ao comum, ao normal, todas as práticas de Jerusalém. E Isaías podia olhar para esse povo e falar: agora eu vou ter um momento de paz. Agora eu vou ter um momento de calma, porque depois de todo esse período de
reis se apostasando, reis saindo, eu tenho agora um rei justo, um rei que está seguindo aos preceitos de Deus. Só que nesse mesmo momento, então, veio o povo da Síria, o império assírio, que estava dominando inúmeros reinos, estava dominando inúmeras terras, e eles vinham dominando, destruindo os deuses que lá estavam, destruíam as cidades fortificadas, acabavam com tudo, dominavam e então colocavam aquela população em cativeiro. E eles vinham fazendo isso de terra após terra, de momento após momento. E então chegou a vez de Jerusalém, de frente ao império assírio. E como que eles iriam então enfrentar Jerusalém, tomar a região da Galileia, de Judá e de toda aquela região? Eles deveriam primeiro enfraquecer o Deus que ali estavam. A forma como o Império Assírio trabalhava era dessa: ele destruía o ambiente, destruía os reis, destruía o contexto cultural daquele povo, para que então eles invadissem e acabassem com o físico que lá estava. Derrubavam as muralhas, derrubavam-se os templos, e dominavam todo aquele povo, e então os levavam cativos. Então, o que o povo assírio fez, junto com o rei de Israel, de Ezequias? O rei assírio encaminhou para lá Rabsaqué. Rabsaqué, ele começou então a blasfemar contra Deus, e transformar aquele império, e tentar invadir de maneira forte contra a cultura e contra o Deus de Israel. E então Rabsaqué começa a falar e mandar cartas para Ezequias. E uma dessas cartas nós vemos no capítulo 36, a partir do verso 6, que ele fala o seguinte, ele fala: tu confias no Egito, aquela cana esmagada que penetra e fura a mão de quem se apoia nela. Assim é o faraó, rei do Egito, para com todos os que confiam nele. Mas, se me disseres, confiamos no Senhor nosso Deus, por acaso esse Deus não é aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: adoreis diante desse altar? Faze um acordo com o rei da Assíria, meu senhor, e te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para eles. Então, como poderás existir a um só príncipe dos menores, servos do meu senhor, se confias no Egito pelos carros e pelos cavaleiros? Por acaso pensas que vim destruir essa terra sem o Senhor? O Senhor mesmo me ordenou: sobe contra essa terra e a destrói. Rabsaqué, ele está tentando minar a força de Ezequias. Ezequias tinha mandado destruir os ídolos, tinha mandado desmontar os altares que tinham feito para falsos deuses. Então ele joga isso contra Ezequias e contra o povo. Vão adorar a que Deus? Aquele que o seu rei mandou destruir todos os altares, mandou destruir todos os tronos e todos os assentos, e mandou destruir tudo. É esse Deus que vocês vão procurar? Vão procurar suporte aonde? No Egito, aquela cana esmagada que quando você se apoia nela, fura a sua mão? É esse povo que vai te defender do reino assírio? E ele diz ainda: faça um acordo com o rei da Síria, no verso 8, que te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para eles. São tão fracos vocês aí de Jerusalém, são tão fracos que se você fizer um acordo com o rei da Síria, eu vou te dar 2.000 cavalos. Isso se você tiver cavaleiro para andar com eles. Percebam o medo que estava sendo colocado em cima daquele povo, falando: vamos acabar com tudo. O melhor para vocês seria fazer um juramento com o meu rei. O melhor para vocês seria se abaixar e se prostrar diante do rei da Síria, porque seria menos pior para todo o reino. E daí, se não bastasse essa afronta de Rabsaqué para o próprio rei, fazendo com que ele tentasse contorcer, tentar fazer com que ele tornasse a sua vida para o rei da Síria, então ele vira para o povo. Ele, depois de enviar a carta para o rei, ele se vira para o povo. E a partir do verso 13, fala que ele subiu em um ponto, falou em alta voz em hebraico, e ele disse o seguinte, no verso 14: assim diz o rei, não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar. Nem deixeis que Ezequias faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não os deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei a paz comigo e vinde a mim.
Assim coma cada um da sua videira, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixeis que Ezequias vos engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Por acaso os deuses das nações puderam livrar suas terras das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses amantes de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Por acaso eles os livraram, Samaria, da minha mão? Quais de todos os deuses dessas terras livraram a sua terra das minhas mãos? Como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Depois de ele afrontar o rei, ele vira para o povo falando: mesmo que o seu rei não se curve a mim, não se deixe enganar. Não se deixe enganar por Ezequias, dizendo que o Deus vai te salvar. Que Deus salvou outra nação? As outras nações também tinham seus deuses. As outras nações também tinham os seus senhores. E ainda assim, nada livrou da mão do rei da Síria. Se curvem diante de mim, e vocês terão a sua vide, vocês terão os seus cisternas para beber a água. Eu levarei vocês para um lugar de trigo, onde vocês terão pão, onde vocês terão vinhas, onde vocês terão vinho. Rabsaque, ele se dá ao trabalho, então, de voltar o povo contra o rei. Lembrando que eu tinha dito que esse rei era um único rei bom, depois de 3 gerações de maus reis no terreno de Israel. Israel já vinha sofrendo com outros reis que abandonavam a vontade de Deus. E Ezequias estava ali firme, mantendo a vontade do Senhor, enquanto o Império Assírio estava pronto a atacar, pronto a levar e destruir tudo que ali estava. Depois de todo esse caminhar, de toda essa afronta do servo do rei assírio, de Rabsaque, ele volta para onde estava tendo alguns ataques, onde já estavam começando os ataques da Síria ao povo, e então ele, voltando para lá, ele decide dar por fim uma última cartada, ele decide por fim dar um último ataque psicológico a todo aquele povo, e é o que nós vemos no capítulo 37, a partir do verso 8, que ele diz assim: Rabsaque voltou, depois de ouvir que o rei da Síria havia partido de Laques, e ele o encontrou lutando lá contra Líbina. Então o rei ouviu dizer: Tiraca, rei da Etiópia, vem lutar contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias para lhe dizer: assim dizei a Ezequias, rei de Judá: não te enganes, quando o teu Deus, em quem confias, dizer: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Certamente tens ouvido o que o rei da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente, e pensas que escaparás? Por acaso os deuses das nações que os meus antecessores destruíram puderam livrá-las? E Ezequias, então, com essa carta, com essa mensagem que recebeu por fim, ele se coloca numa situação em que ele não tinha mais muito o que fazer. Ele se coloca numa situação em que ele já enxerga o ataque iminente do povo assírio, não teria outra opção senão tentar lutar contra aquele povo, porque ele não poderia se prostrar contra aquele reino, um reino que fazia coisas, agia de forma como que Deus não desejava, descumpria leis que Deus mandava com que fizessem, e ele não poderia simplesmente abandonar a sua fé, abandonar o Deus, para que ele mitigasse um pouco da destruição que aconteceria. Então, com essa visão, Ezequias se coloca diante de Deus para orar. Com todo esse contexto, com todo esse motivo que o levou à oração, Ezequias se coloca então diante de Deus, e agora que nós vimos o motivo da oração de Ezequias, nós vamos entender um pouco do que ele diz em sua oração. Nós vimos primeiro o contexto, o motivo da oração, e agora nós vamos ver o conteúdo dessa oração, que foi o primeiro trecho que nós lemos logo no começo, lá do verso 16 até o verso 20. Vamos ler novamente, que diz assim: o Senhor, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado acima dos querubins, tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Senhor, inclina o teu ouvido e ouve. Senhor, abre os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo.
Senhor, é verdade que os reis da Síria têm destruído todas as nações de suas terras e lançado fogo os seus deuses, porque não eram deuses, e sim obras de mão humana, madeira e pedra. Por isso eles os destruíram. Ó Senhor, nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Ezequias estava com toda essa carga e preocupação e luta que ele deveria enfrentar e que afligia o seu coração. Ele também estava com medo, ele também estava preocupado, ele também não sabia que ação que deveria tomar, como que ele deveria fazer, porque quando nós olhamos para o Império Assírio, eu não sei se vocês conseguem enxergar aquele mapinha que muitas Bíblias têm atrás, nas últimas folhas. O Império Assírio foi o império anterior ao Império Babilônico. Ele dominava praticamente todo o oeste asiático, aliás, o leste asiático e parte da Europa da parte oeste dela. Então ele pegava todo aquele trecho, desde o Mar Morto até mais ou menos onde se inicia a Índia hoje, era o Império Assírio. O Império Assírio era gigantesco, poderoso, com inúmeros soldados, com inúmeros guerreiros, e eles simplesmente invadiam, destruíam e dominavam as suas regiões. Eles simplesmente invadiam para que aumentassem a sua área, consequentemente conseguiam aproveitar dos bens que ali estavam, conseguiam aproveitar da terra, conseguiam aproveitar da água. Então eles não se preocupavam com o que estava ali. Eles simplesmente entravam e destruíam com tudo. E por isso que tem toda essa preocupação, tanto de Isaías quanto do povo. O que vai acontecer com a gente se ficarmos aqui? O que vai acontecer com a gente se não nos prostrarmos diante do rei assírio? Eles vão destruir tudo, eles vão acabar com tudo, mas eles estão nos oferecendo campos para que podemos ficar, cuidar das nossas vinhas, cuidar do nosso trigo e termos pães. Era essa a preocupação que estava sobre o coração de Ezequias. E Ezequias estava sem saída, mediante aquele tamanho de perigo que estava diante dele. Só que, quando Ezequias foi orar, ele não simplesmente colocou o seu medo diante de Deus. Ele não simplesmente colocou a sua preocupação diante de Deus. Ezequias destinou a sua oração ao único que poderia fazer alguma coisa, ao único que poderia salvá-lo e ao único que poderia proteger aquela terra. Ele destina a sua oração diretamente a Deus. Quando nós olhamos esse trecho, esses versos que nós lemos agora, nós vemos 5 vezes que ele usa da palavra no hebraico que a gente não consegue pronunciar, que é o Yud-Re, Vav-Re. Muitas vezes chamamos de Yavé ou Javé, para ficar mais fácil de entender. Mas quando traduzimos, essa palavra ela significa o nome como se fosse o nome de Deus, como se fosse o Senhor ali. Então, quando se fala diretamente a Deus, os escritos em hebraico escrevem as letras Yud, Re, Vav e Re. Quando se fala diretamente a Deus, se fala nessas 4 letras, se fala dessa forma. E Ezequias, ele fala dessa maneira, ele escreve dessa maneira para falar com Deus. E escreve então, Senhor dos exércitos, no verso 16, Deus de Israel, tu que estás sentado acima dos querubins, tu, só tu és Deus de todos os reinos de terra, tu fizeste os céus e a terra. Ezequias se dá ao trabalho então de dizer, quem é esse Deus? O Senhor dos exércitos, o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que está sentado acima dos querubins. Tu, Senhor, só tu é o rei sobre todos os reinos, sobre todos os lares, sobre todas as terras. Ezequias dá ênfase de que a oração dele não é para propósito próprio, não é para o ouvir do próprio coração, mas sim para que Deus o escuta. E ele continua, numa segunda vez que ele usa essa palavra, ele fala, Senhor, inclina o teu ouvido e ouve, no verso 17. Senhor, abre os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras com que Senaqueribe vem afrontando o Deus vivo. Ele não está preocupado agora, enquanto ora, com o que vai acontecer com ele. Ele não está preocupado agora com o que tem feito com ele, jogando o povo contra o seu reinado. Ele está preocupado com o que o rei assírio vem afrontando o Deus vivo. Inclina os teus olhos e vê. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras de afronta ao Deus vivo. Ezequias está preocupado com a fama de Deus.
Ele está preocupado com o que tem feito e o que estão fazendo com a voz, o que estão fazendo com o reino, o que estão fazendo com a terra, mas principalmente com o que estão fazendo com o próprio Deus vivo. Ezequias se preocupa então com a boa fama do Senhor para defendê-la. Então ele volta de novo no verso 18 e usa novamente a palavra e diz: Senhor, é verdade que os reis da Assíria têm destruído todas as nações de suas terras e lançado fogo aos seus deuses, porque não eram deuses, e sim obras de mãos humanas, madeira e pedra. Por isso eles o destruíram. Então Ezequias agora mostra a sua confiança no Senhor. Ele sabe que aquele povo todo foi destruído. Sim, foi destruído. Eles tinham seus deuses? Sim, tinham seus deuses, mas não eram deuses, era madeira e pedra, era a obra das suas mãos. E o Senhor dos exércitos, o Senhor sobre todas as terras, sobre todos os reinos, o Senhor criador dos céus e da terra, não é como esses deuses de pedra e de madeira. Ele é diferente, ele é forte e ele pode defender o povo de Israel. Então Jeremias continua na sua oração dizendo, no verso 20, Senhor nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Ezequias, então, ele conclui a sua oração. Ele orou a Deus, pediu socorro a Deus, se colocou diante dele. Só que em nenhum momento ele se preocupou com a sua posição, em nenhum momento ele se preocupou com o que aconteceria com ele. Ele não pediu para que não fosse morto, ele não pediu para que acontecesse algo de mais tranquilo, de que não tivesse problemas com a sua família, com o seu reino. Ele estava preocupado com o que falariam de Deus se parasse e aquele povo destruísse todo o reino de Israel, porque assim como todos os outros deuses que eram feitos de pedra, que eram feitos de madeira, foram destruídos, nunca, em nenhuma hipótese, o rei de Israel, o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, poderia tomar uma vergonha como ser prostrado e humilhado diante de todo o povo e ser humilhado diante da sua criação, como os outros deuses fizeram. Ezequias se preocupou então em toda a sua oração, em manter a honra, em proteger a Deus, de cuidar da boa fama do Deus que o salvou, da boa fama do Deus que o guarda, do Deus que o guia, do Deus que o protege e o criou. Deus precisava de toda essa defesa vinda de Ezequias? De maneira nenhuma. Deus continua sendo Deus, independente da situação. Só que Ezequias, como servo, como filho de Deus, em nenhum momento ele poderia deixar com que aquele povo afrontasse o Deus que ele o serve. E Ezequias se colocou diante de Deus em oração com esse propósito. Ele se colocou diante de Deus com um propósito único, de fazer com que a vontade de Deus e que a soberania de Deus fosse provada e fosse colocada mais uma vez diante de todo o povo. Ezequias, um único Deus rei bom, depois de tanto tempo, se prostra diante de Deus e pede pela salvação de Israel, mas não pela salvação das terras, mas não pela salvação dos muros, mas não pela salvação do povo, mas sim pela salvação do que Deus ensinou desde sempre, para que pudesse louvar ao Senhor, para que pudesse engrandecer o nome dele, para que pudesse todo aquele povo permanecer com ele. E depois de tudo isso, depois de dito isso tudo, de falado sobre o contexto, de falado sobre o conteúdo dessa oração, eu venho até vocês e pergunto, como tem sido a oração de cada um de vocês? Como tem sido a oração de cada um de nós? Como tem sido a minha oração? Como tem sido a sua oração? Como você tem se colocado diante de Deus? Você tem ordenado para que Deus faça alguma coisa? Você tem simplesmente pedido para que Deus te traga aquilo que vai te trazer conforto, que Deus continue abençoando a sua vida para que você não passe por problema, que você não passe por luta? Como que você tem se colocado diante de Deus? Ezequias poderia aqui simplesmente orar ao Senhor e falar, Senhor, pelo amor do teu santo nome, me protege, me guarda, porque eu tenho sido um rei fiel, porque eu tenho sido um rei bom, que tenho guardado os seus mandamentos, então me protege, Senhor, me tira da mão do assírio. Só que não,
Ezequias não se deu a esse trabalho. Ele não estava preocupado com a própria segurança. Ele simplesmente queria proteger a boa fama e proteger aquilo que Deus é. Guardar o teu santo nome como ele tinha ordenado. Ezequias se colocou diante de Deus com uma oração em que o foco não estava nele, em que o foco não estava na sua necessidade. Ele colocou diante de Deus um foco no Senhor. Muitas vezes nós usamos nos versos de que, como nós lemos em Tiago, de que a oração do justo pode muito em seu efeito, e então começamos a orar e pedir para que Deus nos abençoe, pedir para que Deus nos dê tal coisa, nos dê isso, nos dê aquilo, nos proteja daquilo outro. Senhor, eu estou passando por necessidade, então por favor me dá um emprego melhor. Senhor, eu estou passando por problema, então por favor me livra disso daqui. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. A gente trata Deus como se fosse um simples mordomo, pronto para vir com a bandejinha dele e te entregar na palma das suas mãos aquilo que você está achando que precisa, aquilo que você está achando que quer. E não é assim que é a oração do justo. Pelo menos não deve ser assim a oração daquele que teme a Deus. Porque aquele que teme a Deus vai orar para que a vontade do Senhor seja feita. Assim como nós cantamos logo no começo, que a vontade do Senhor seja feita, tanto na terra quanto no céu. Nós temos que nos colocar diante de Deus, não como pedintes, mas como adoradores. Nós temos que nos colocar diante de Deus, não como quem manda, mas como quem obedece. Deus protege o teu filho. Deus protege a sua igreja, Deus protege a mim, Deus protege a cada um de vocês. Então a nossa última preocupação é com a nossa segurança. Ezequias não estava preocupado com a segurança dele, é a última preocupação dele, deve ser a nossa última preocupação. Nós não devemos nos preocupar com o que está acontecendo com a nossa vida, mas sim nos preocupar com a salvação que Deus nos deu. Nós não devemos nos preocupar com o que vai acontecer na nossa casa amanhã, mas sim nos preocupar com aquilo que Deus nos manda fazer e fazer o que nos manda. A nossa oração para com Deus não deve ser só de quem pede, mas de quem adora. Não houve adoração mais linda do que esse pequeno trecho de oração de Ezequias. E por isso, o Deus vivo, o Deus que criou tudo, pôde então, e fez novamente, pôde não, né? O Deus que tudo criou, protegeu o reino de Israel. E se nós continuarmos a lendo, nós vamos ver a transição do que acontece entre esse período do fim do reinado assírio para o início do reinado babilônico. E então a gente percebe a mão de Deus novamente protegendo Israel, protegendo Judá, protegendo Jerusalém. Por quê? Ezequias, em suas orações, não pedia por ele, não pedia pelo seu reino, não pedia pelo seu povo, não pedia pelo templo, pela muralha, por nada que lá estava. Ezequias orava a Deus como um servo, sabendo que a mão de Deus é sobre todas as coisas e de que Ele é o Criador de todas as coisas. Quando Ezequias se coloca diante de Deus, ele só se dá ao trabalho de engrandecer ao Senhor. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Tu que estás sentado acima dos querubins, Tu, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Senhor, é verdade que os reis da Síria têm destruído todos, mas o Senhor nosso Deus livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que Tu és o Senhor. Ezequias só se preocupava em dizer que o Deus que fez os céus e a terra é o Deus de Jerusalém, é o Deus de Judá, e esse Deus é soberano, independente da situação, independente do problema. Que possamos, meus queridos, quando pararmos diante de Deus, olharmos mais para fora do que para dentro. Olharmos mais para o que Deus é e não para o que Ele pode fazer. Olharmos mais para o que Deus fez e não pelo que Ele pode fazer por nós. Não tem bênção maior que Ele poderia nos dar do que a salvação que já nos deu. Tudo que vem depois disso é simplesmente graça. E nós temos que louvar a Deus por cada uma dessas coisas, sim. Só que a nossa função não é pedir. A nossa função não é ficar só solicitando, só pedindo e pedindo. Não. A nossa função é adorar ao Senhor. E tudo que nós precisamos, Ele nos dará.
Buscai o reino de Deus e todas as demais coisas, e tudo vos será acrescentado. Tudo o que vos será acrescentado? Vos será acrescentado vestimenta, vos será acrescentado comida, vos será acrescentado bebida. Deus dará aquilo que você precisa. Não estou falando que Ele vai te dar tudo o que você quer. Eu estou falando que Ele vai te dar tudo o que você precisa. E a única coisa que você precisa fazer em troca disso é adorá-lo. Porque Ele fez isso sem esperar nada de volta. E você deve adorá-lo sem esperar nada de volta. Porque esse é o papel do cristão. E essa é a oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Quando orarmos, quando pensarmos, que oremos como Ezequias, como Tiago fala na sua carta. Oremos a Deus para engrandecer o teu santo nome. E somente isso, nada além disso. Amém? Vamos exercitar então um pouquinho disso. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar a Deus. Engrandecer o nome dele mais uma vez. Grandioso Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor há de fazer em cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós não merecíamos nada do que o Senhor tem feito por nós. Nós não merecíamos, ó Pai, a bênção que o Senhor nos deu. Nós não merecíamos a salvação que nos entregou através do Teu Filho. E ainda assim o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tamanho amor que o Senhor derrama sobre cada um de nós. E obrigado, ó Pai, por cuidar de cada um dos que aqui estão, ó Pai, mesmo pequeninos como somos. E o Senhor poderoso, grandioso, cuida de cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado ao nosso lado. O Senhor tem nos guardado e nos engrandecido, ó Deus. Mas acima de todas as coisas, ó Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor continue fazendo com que o Seu nome cresça. Que o Senhor continue agindo para que a sua santa voz seja ouvida e que a sua gloriosa mão seja percebida sobre cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja engrandecido em meio a todos os povos, ó Pai. Que a mão do Senhor, ó Deus, esteja sobre todas as nações e que possamos cada vez mais ouvir pessoas dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cuidar da Tua igreja. Obrigado, Senhor, por estar conosco, mas eu lhe peço, Senhor, que acima de todas as coisas, que a Tua grandiosa mão seja glorificada, que a Sua vontade, ó Pai, seja fortalecida e colocada em nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Senhor, ó Pai, é o Criador dos céus e da terra, e ainda assim se preocupa comigo, um pobre rapaz, Senhor. Obrigado, ó Pai, por estar com essa igreja. Obrigado, Senhor, por estar com cada um dos Teus servos, e que a mão poderosa do Senhor seja mais uma vez glorificada, assim como a Sua vontade seja grandiosa em nosso meio, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanho amor. Obrigado por Tua salvação, ó Pai. E que a Sua voz, ó Deus, seja ouvida a cada dia em todo o mundo, em todos aqueles, ó Pai, que o Senhor separou para a Tua salvação, ó Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos mais uma vez, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.